Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir sobre o desejo do homem de viver em paz. E se procurarmos definir paz, nós encontraremos que ela é uma virtude psíquica, algo próprio do ser na sua intimidade. E aqui nós temos que fazer um parênteses para recordar que as virtudes são intrínsecas em cada um de nós. O espírito imortal, desde a sua criação, traz as virtudes incrustadas, por assim dizer, nele próprio. Mas a sua ação, para que ela ecloda, para que ela se faça ação, ela tem que ser exercitada pela vontade, pelo desejo de cada um de nós. Senão, ela se conserva como em um estado interior em que a criatura não entra em sintonia com as leis cósmicas, que são plenas de harmonia e paz. Então, nesse sentido, o indivíduo é ou se torna pacífico quando todos os aspectos e circunstâncias com as quais ele vive, ele se integra com o Criador. Então, dentro dessa ideia, nota-se que mesmo nas regiões que se acham em guerra, existe o discurso da paz. Embora seja ela, na atualidade do mundo, uma das palavras mais faladas, mas que a grande maioria não se dá conta do que seja paz, vendo-a, de certa forma, como um lugar, um momento, como ficar à toa, no ócio, no nada fazer, num tempo em que nada ocorra. E isso não é paz, é estagnação. Então, só após essas reflexões é que o indivíduo começa os deveres para consigo, para que a vida dele conheça a paz. Então, em nome dela, sejam quais forem as circunstâncias, ele trabalhará todas elas muito bem. Sabe que conviverá com altos e baixos, muitas vezes sente-se inquieto, tenso, mas busca em si meios para que, se pacificando, encontre caminhos. Quando assumimos conosco o direito de viver em paz, a principal providência de não se sentir vítima da vida, das coisas e dos outros, o primeiro passo está dado. E aí, nesse objetivo, ele aprende a se governar, a ser autônomo, leal consigo, mesmo quando entre enganos, procurar o bem possível ali a ser encontrado, sendo honesto, reconhecendo-se em erros e, quando isso acontecer, renovar-se no bem. Então, isso tudo vai envolver tantos outros aspectos que surjam e pedem que sejam trabalhados antes de mais nada, na intimidade, quietinho, sozinho, uma vez que
paz não é um estado preservador de que nada aconteça. Ao contrário, é sob os estímulos que chegam que a intimidade do ser deve estar e se exteriorizar em paz. E para que isso aconteça, alguns elementos são imprescindíveis. E o primeiro deles é que eu preciso querer paz. Não adianta fazer discursos, ler, conversar, se o indivíduo não se exercita diante dos fatos da vida com reações diferentes das habituais. A mente precisa estar consciente do que essa palavra paz representa e assumi-la em ação diante do cotidiano dos fatos. Ela reclama justeza de propósitos no sentido de que atendamos aos compromissos da melhor forma possível. Pede a ação de ser pacífico, isto é, paciente, tranquilo, porém em luta para que tudo se resolva e se defina sem que se exaltem os ânimos nas costumeiras agressões e reações conhecidas. Então, o estudo sobre a paz pede a que nos construamos como criaturas capazes de fazer desabrochar essa paz que existe em cada um. Recordemos, mas que exatamente aciona a sua vontade para se pôr em prática diante das ações do cotidiano, agindo, e que suas reações sejam na calma, no diálogo, no silêncio, constituindo-se estes os melhores meios para apagar as fogueiras. Desse modo, assaltado por doenças do corpo físico ou de algum familiar, desempregos, tragédias, estar atento para que o desespero não tome conta, envolvendo tudo em descrença, pessimismo e revolta. Desse modo, então, lembrar Jesus e sua eterna paz, nas suas palavras, atitudes, gestos, olhares, que vivia afirmando: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. E assim, nessa segurança, que nos lembrando dele, viver de qualquer modo é para todos, mas para quem conhece Jesus, viver em paz consigo é serviço de poucos, mas é convite para todos. Que Maria, a Mãe querida, nos abençoe a todos, porque ficamos aqui até o nosso próximo episódio.